uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Pastor Isaías, um grande amigo, Pastor Josué, né? Realmente é uma satisfação muito grande. Espero poder aí contribuir com os irmãos para uma disciplina tão importante, um conhecimento tão relevante para hoje, como a exegese bíblica, né? Essa é a nossa lição, né, de hoje. Acho que eles são 5, página 33, pelo menos da minha revista, Exegese Bíblica, né? E nos tempos de hoje, na era da informação, né? Nesse momento em que o mundo tem à nossa disposição a internet, né? Com tanto conteúdo, muito conteúdo. A gente pode, se a gente quiser saber sobre Gênesis, basta digitar no Google, né? Gênesis, e aí vai aparecer na busca um monte de, né, páginas falando sobre Gênesis. Ou se a gente, como está na moda agora, né, Chat GPT, né? Chat, o que é Gênesis? Fale para mim sobre o livro de Gênesis. E aí o Chat GPT vai deitar ali informações para vocês, né? Só que a grande pergunta hoje é: será que todas essas informações estão corretas? Devemos checar, né? Todas as informações que nos são apresentadas. Eu queria, antes de começar, orar. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Uma manhã com um tempo fresco, Deus, para estudarmos a Tua Palavra. Sê conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste momento para ministrar as nossas vidas, para falar aos nossos corações, de forma que a gente compreenda a importância, Senhor, da exegese, a importância de entendermos profundamente a Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes da gente começar propriamente dito, eu queria fazer o percurso que vamos ter, como está na nossa revistinha, né? Então, teremos uma introdução falando sobre o que é a exegese, depois passaremos a árdua tarefa da exegese, eu diria que mais prazerosa do que árdua, né? Depois veremos as regras da interpretação bíblica e algumas orientações exegéticas. Eu espero que todos tenham lido a revistinha, né? É muito importante, como o pastor Isaías falou, né? A gente vir para a igreja já com a lição na cabeça, mais ou menos, né? Para aqui conversarmos um pouco melhor, né? Então, a título de introdução, é importante que a gente entenda que a exegese bíblica, né? Essa palavra exegese, ela tem um significado, uma etimologia, né? E o seu significado é arrancar, conduzir para fora do texto, é extrair do texto informações que, às vezes, quando a gente lê na nossa versão, não está tão simples assim, né? Não está tão claro assim, né? Exegese é também narrar, sabiam? Narrar alguma coisa, apresentar alguma coisa. É por isso que a gente vai, por exemplo, se fizermos uma busca numa concordância bíblica, nós veremos essa palavra aparecendo em muitas passagens do Novo Testamento, porque exegese é uma palavra grega, né? Aqui vocês já devem saber que a nossa Bíblia, ela tem 2 testamentos. O primeiro, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, a língua mais bonita que tem na face da terra, né? Foi a língua que Deus usou para poder criar o mundo todo. Inclusive nós, seres humanos, né? Fomos criados a partir dessa língua linda, o hebraico. E temos o Novo Testamento, né? Que para nós é um testamento importantíssimo. Nos revela Jesus, fala das obras de Jesus aqui na terra, do sacrifício de Jesus, escrito em grego, exatamente a língua da onde vem etimologicamente essa palavra, exegese, que quer significar isso: narrar, apresentar, retirar para fora do texto um significado que não está muito claro. E isso é tão interessante que quando a gente vai ler João, capítulo 1, verso 18, né? Se você tem um celular e rapidinho quiser abrir,
no texto em português vai dizer para a gente assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Esse texto é muito conhecido, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Olha aí, o conhecido tem a raiz exegese. Olha só que interessante. Então é como se Deus fizesse o quê? O seu Filho unigênito revelado. Tirou dele aquilo que estava oculto, né? Provavelmente oculto aonde, gente? No Antigo Testamento, não é? O Antigo Testamento serve para quê? Além de nos contar a história de Israel, apontar para Jesus, não é isso? Jesus não é apontado no Antigo Testamento? Então, agora no Novo, ele se torna o quê? Apresentado, totalmente revelado. Um dos outros significados que nós temos para a exegese é tirar o véu. Olha só, né? Você tira o véu de sobre aquela palavra. Não é à toa que quando Jesus morre, o que acontece com o véu do templo? Rasgado, né? A gente às vezes não consegue fazer as conexões totais, né? Mas é muito interessante quando a gente começa a ler a Bíblia na sua língua original. A gente começa a perceber determinadas nuances do texto que até então não víamos, né? Então, a título de introdução, é importante que a gente entenda isso. A exegese, ela tem essa função de arrancar um significado, de conduzir para fora do texto uma determinada informação que a gente não vê. É por isso que hoje nós temos muitas Bíblias comentadas, não é? Não sei quantos aqui têm essa prática de ler Bíblias comentadas. E se você começar a reparar, as Bíblias têm comentários diferentes dos versos, né? Por quê? Porque a exegese proporciona isso. Tudo entendido até aqui? Tranquilo? Sim? Amém? Primeiro, então, tópico da nossa lição é a árdua tarefa da interpretação. Realmente, a gente fazer uma exegese, ela é árdua não no sentido de ser difícil, tá? Ela é árdua porque requer do exegeta determinado conhecimento ou determinado empenho, sabe? Quando a gente traduz um texto, a gente começa a perceber que não dá para ter um único significado nas palavras, né? E aí se torna uma tarefa árdua. Qual o significado que eu vou escolher? É assim também na nossa língua, né? Quando a gente começa a folhear os dicionários, né? As palavras não têm mais de um significado. Na Bíblia também. Quando eu procuro uma palavra em hebraico, ela não tem um significado, ela tem vários. E aí a exegese, que parte do pressuposto que eu estou com um texto aqui na língua original, ela vai exigir que eu leia com muita atenção, busque muita orientação do Espírito, para que eu escolha a palavra certa daquele versículo, né? Então, eu diria, nesse primeiro tópico, que essa árdua tarefa da interpretação, ela vai exigir de cada um que se propõe a fazer uma exegese, transpassar, né, vencer 4 abismos. O primeiro abismo é o cronológico. O segundo é o geográfico. O terceiro é o cultural e o quarto é o linguístico. Olha só. Né? É uma árdua tarefa por causa disso, porque eu preciso ir passando por desafios. Quem gosta de jogar na internet? Tem gente que joga aqui, mas os jovens, né, não estão aqui, né? Os jovens vão passando por desafios, por fases, né? Quando jogam os joguinhos, assim também é a exegese, né? Então, o primeiro desafio que nós vamos encontrar no nosso trabalho exegético é o desafio cronológico, né? Quem foi usado para escrever o texto viveu num outro tempo, não é verdade? Moisés, quando escreve o Pentateuco, ele está em outro momento. Está há muitos anos atrás, né? Não é verdade? Samuel, quando escreve o livro de Juízes, quantos anos antes de Cristo não foi isso? Isso é um desafio, gente, porque a cronologia, né, o desafio cronológico, nos impede de falar com o autor. Já pensaram sobre isso?
Seria muito mais fácil, né? Se a gente estivesse lendo o Pentateuco, de repente pintou uma dúvida. Pô, vou falar com Moisés, né? Bater um papo com ele, né? Poxa, Moisés, o que você quis dizer com esse negócio aqui? Né? Só que a gente não pode fazer isso, não dá para mandar carta para o céu, né? Para pedir para Moisés responder para a gente. Então, nós temos que passar pelo desafio cronológico, o tempo. O tempo nos separa da primeira escrita do texto bíblico, nos separa do autor do texto bíblico, né? Há algum tempo atrás, isso é um bom exemplo, algum tempo atrás, a gente tinha o vestibular do Sesgran Rio, lembram disso? Os mais idosos aqui lembram, né? Tinha vestibular e a gente tinha que fazer prova, às vezes era no estádio, às vezes era, né? E numa dessas, nos anos 80, dessas provas de português, se colocou o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E se colocou esse poema, os professores que faziam a prova fizeram lá as respostas, e aí, na hora de corrigirem as provas, falaram assim, puxa, a gente podia perguntar para o Drummond, né? O que ele escolhe aqui das opções que nós fizemos, né? Sobre o poema. E levaram para ele. Então, nós botamos o seu poema aqui na prova. Qual é a opção correta, a mais correta que o senhor escolhe para a resposta da questão? Ele leu e falou, nenhuma delas. E aí os caras, o quê? Nenhuma delas. Vocês interpretaram tudo errado, não era nada disso que eu queria dizer. Anulou-se a questão. Olha só que bênção para quem estava fazendo a prova, né? Mas que fracasso para quem bolou aquela questão. Isso é um problema, irmãos, que pode acontecer também nos textos bíblicos. E acontece, gente. E como acontece? Às vezes a gente pega traduções bíblicas que não correspondem com o que está no original, né? Muitas seitas e heresias, como os TJ, por exemplo, né, eles utilizam... o Antigo Testamento até que é aceitável, mas tem algumas passagens do Novo Testamento que são muito complicadas, como eles traduzem. Não está correto, não, está errado. Né? Eles têm muita dificuldade com a questão da messianidade de Jesus. E aí eles mudam o texto, já que não pode falar com o autor, né? Então, muda-se o texto, né? Esse é um primeiro desafio dessa tarefa árdua da exegese, a cronologia, o tempo, que nos separa do autor, que nos separa do texto, da primeira escrita do texto, né? Segundo desafio, que eu viria aqui como uma árdua tarefa da interpretação, é o geográfico, né? Pastor Josué esteve lá agora, e ele estava falando assim, puxa, quando a gente vai lá, é diferente o que a gente imaginava que estava na Bíblia e o que a gente vê na realidade. E é mesmo, né? E aí eu concordo com a palavra dele, esforcem-se para ir a Israel, é transformador. Nunca mais se lerá a Bíblia da mesma forma. Porque quando você lê o Novo Testamento, você vai falar, opa, peraí, eu tive nesse local. Aí você vai pegar as fotos, né? E vai entender melhor Cafarnaum, Jericó, e por aí vai. É muito transformador. É algo realmente, né? Por quê? Porque você venceu a barreira geográfica. A barreira geográfica é um outro dificultador na hora da gente fazer a exegese e interpretar a Bíblia. Porque muitas vezes, e isso é normal, a gente lê a Bíblia e vai imaginando as cenas, não é assim? Né? Todo livro que é bem escrito possibilita que o leitor faça isso. Ele vai lendo o texto e ele vai imaginando as cenas. É assim mesmo. Essa é a experiência do leitor, né? Ele vai lendo, o livro é tão envolvente que ele começa a imaginar. E ele vai imaginando, né? Uma experiência muito interessante é vocês pegarem, por exemplo, um filme, Jesus, de alguns anos atrás, do século retrasado, né? Século XIX, e vocês vão ver como muda a perspectiva de Jesus. Por quê? Porque muda o leitor, né? Muda o leitor. Se muda o leitor, muda também a interpretação. Falando da geografia,
é exatamente isso que acontece. Nós, aqui no Brasil, somos um país de dimensões continentais. Nós somos enormes, a gente não tem noção de como é grande o nosso país. Israel, o território de Israel, hoje, dá dentro do território de Sergipe, que é o nosso menor estado. Então, vocês imaginem, né? Aquilo que você imaginava que era gigante, que nem o país que você nasceu, na realidade, é minúsculo, é pequenininho. E aí você vai em Cafarnaum e você fala assim, ué, puxa, é aqui que é Cafarnaum? É uma cidade grande para aquela época. Mas você consegue entender, quando você anda pela cidade, você entende por que Jesus estava na sinagoga, né? Na sinagoga, e de repente falam para ele assim, Jesus, a sogra de Pedro, ela está doente, você não vai lá não? Ele fala que eu vou, daqui a pouco eu vou lá. É porque é daqui da sinagoga para ali, para o final da igreja. É uma retinha, rapidinho, alguns passos ele está lá. Não, eu vou lá sim, rapidinho eu chego, né? É a geografia, é importante quando a gente faz uma exegese, entender o local do texto. Quando a gente interpreta um texto, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, pelo menos 5 coisas. Quem conta a história, o narrador, né? Os personagens da história, quem é o personagem principal, né? Que é o protagonista, quem é o antagonista, né? Que nem a gente vê nas novelas, né? Tem o bom, tem o mal, né? Tem o vilão e tem o herói, é mais ou menos assim. O enredo em si, as cenas, né? Mas tem também o local do enredo, a geografia, o local onde se passa a história, isso é muito importante. Porque senão a gente não vai conseguir ir, quando a gente está na Bíblia, lendo a Bíblia, muitas vezes a gente se esquece disso, de considerar o local aonde está se passando aquela história. E como a gente não está morando em Israel, né? A gente é muito criativo, né? Graças a Deus, nos fez com inteligência e criatividade. E aí nós imaginamos as coisas mais, né, mais diferentes possíveis para o local, não é? Não é verdade, pastor? É impressionante, é impressionante. Então, fazer uma exegese é também vencer esse abismo geográfico. E hoje a gente pode vencer, mesmo não indo a Israel. Tem bons atlas bíblicos, tem bons livros de geografia bíblica, né? E aí a gente olha, estuda, procura na internet, porque pelo Google você pode ir lá a Israel, né? Você pode digitar, estou lendo uma passagem sobre Cafarnaum. Você digita lá, Cafarnaum no Google. Vai aparecer uma visão de cima para baixo, você ainda pode olhar um 360 graus, Street View, né? Então, é bem interessante, né? Terceiro abismo que precisamos considerar nessa árdua tarefa de interpretação é o cultural. Abismo cultural, né? A cultura da antiguidade é muito diferente da nossa, muito diferente. Se hoje já é diferente a nossa realidade brasileira para a realidade de Israel, né? Imagina naquela época, na antiguidade. Pastor Josué estava falando assim, porque, puxa, as casas só tinham 2 cômodos, mas isso era uma casa de muito luxo, né? Altíssimo padrão, uma mansão de verdade, né? 2 cômodos, imagina, hoje a gente tem cozinha, banheiro, sala, né? Banheiro, então, naquela época, né? Imaginem só, hein? Uma cidade onde não tem banheiro. Era assim, cidade de Jerusalém, não tinha banheiro. Então, vocês imaginem o que seria viver nessa cidade. Não é? Difícil, né, gente? Mas é um abismo cultural. Precisamos conhecer a cultura bíblica. Sabe aqueles livros, o mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento? O conteúdo que tem nesses livros são conteúdos imprescindíveis para quem gosta de fazer exegese, para quem quer fazer uma boa interpretação bíblica,
né? Porque conhecendo o mundo, você sabe como as pessoas viviam. E quando você lê o texto, opa! Então, está falando desse momento, está falando dessa perspectiva cultural. O último abismo que eu destaquei foi o linguístico e o literário, que é o próprio texto bíblico, né? Eu comecei falando para vocês que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e em grego. E esse eu diria que é um grande abismo, porque poucos, né, se dedicam efetivamente ao estudo das línguas bíblicas. Graças a Deus, hoje nós temos Bíblias que têm recursos, né? Então, a Bíblia, ela traz palavras em hebraico, ela traz palavras em grego. Nós temos, né, muitos sites na internet que nos ajudam também, né, na compreensão, canais do YouTube, né, dos textos bíblicos. E facilita um pouco, né? Facilita um pouco a nossa compreensão. Mas esses abismos, eles são realmente, eles estão aqui resumidos nesse primeiro parágrafo da nossa revista, e são tarefas, eu diria, que o exegeta, ou que aquele que se propõe a fazer uma exegese bíblica, precisa estar atento. Precisamos pensar nessas diferenças de cultura, né, de língua, de espaço geográfico, quando fazemos uma exegese. E é por isso que ela se torna, não gosto dessa palavra árdua, mas é árdua, né? Se torna desafiadora, né? O propósito da nossa exegese, após vencermos tudo isso, né, após transpassarmos esses abismos, é realmente entender o que o autor bíblico quer comunicar, né? Qual o significado que o autor bíblico queria comunicar originalmente? O que o autor inspirado desejava que seus leitores originais compreendessem? Essa tem que ser esse propósito da exegese. Realmente entender o que o texto quer nos falar. Ele foi escrito com um propósito. E a exegese pode nos revelar qual é esse propósito. O que Deus queria falar para os homens que estavam lendo esse texto, não? E aí eu coloco aqui para vocês, né? Se você puder ir para o 1.1, permitir que o texto bíblico possa ser ouvido na intenção que ele realmente teve sua origem, ou seja, desvendar o sentido que representa o texto para o local, a época e as comunidades dentro das quais foi formulado pela primeira vez, né? Entender o que o texto bíblico queria comunicar no passado e quer falar para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela não ficou parada no tempo, né? Ela foi escrita num primeiro momento para uma primeira audiência, mas depois ela foi se ressignificando. A palavra de Deus é viva. Ela vai falando para todos os tempos. Mas é importante eu entender o que queria falar no início, pela primeira vez, até eu chegar hoje em dia. O que ela quer me dizer? O que a palavra do Senhor quer falar para a minha vida hoje? Mas esse propósito da exegese precisa considerar o que quis falar no passado, né? O que quis falar no passado? Será que mudou? Algumas mensagens jamais mudarão, né? A morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos fazer ter acesso direto a Deus, isso não muda. É uma mensagem que foi a mesma no passado e ela é hoje. Mas algumas mensagens do Antigo Testamento, elas precisam ser lidas em outra perspectiva, numa perspectiva atual, né? Jesus já veio, né? Então não adianta a gente ficar pensando como os judeus pensam hoje, né? Estão esperando o Messias, né? Não podemos ficar esperando o Messias, porque o Messias já veio, né? Está à disposição de todo aquele que o aceita, de todo o coração, né?
Se a gente ficar esperando o Messias como os judeus esperam, vamos morrer e não iremos para a Jerusalém celestial. Infelizmente. Eu amo Israel. Eu amo Israel. Sou uma fã, né, da Terra Santa. Mas a gente precisa ser realista, meus irmãos. Não é porque a gente ama Israel que a gente vai concordar com alguns posicionamentos, né? Não podemos esperar o Messias, porque ele já está aqui. Então, no Antigo Testamento, essa mensagem da vinda do Messias já se cumpriu. Eu posso entender o que o texto estava falando. Olha, eles estavam esperando o Messias, mas para hoje, o Messias já veio. Olha, a ressignificação da palavra de Deus, que a exegese me possibilita entender. Eu leio um texto de Isaías e eu vejo, está falando que Jesus vai nascer. Aí eu leio os evangelhos e eu vejo, Jesus nasceu. Compreende? A exegese me dá um percurso histórico dos textos e me possibilita entender o que ele está falando ontem e hoje. Tá? Então, propósito da exegese. Tirar as cortinas que estão sobre um texto e revelar o seu significado nos seus múltiplos sentidos. Um texto não tem um sentido, ele tem vários sentidos, como eu acabei de explicar para vocês. Então, eu diria que esse é o propósito da exegese. A finalidade. A exegese tem como finalidade a análise sistemática do sentido gramatical do texto. Assim, pelo estudo do significado das palavras nos originais, lançar luzes sobre o que o texto significou aos seus primeiros destinatários, vai dizer aqui na nossa revista também. Ler as palavras e entender o que as palavras significavam originalmente. E essa é a minha paixão, vou logo falar para vocês. Eu sou apaixonada por ler a palavra no original e entender o que significava cada palavra do texto. Isso não é algo que aconteceu após a minha conversão, não. Desde que eu me entendo por gente, que eu gosto muito de ler. E eu sempre pensei assim, puxa, por que cadeira se chama cadeira? Por que verde se chama verde, não se chama roxo? É um estudo etimológico, né? Depois eu fui crescendo, eu fui descobrindo que existe um ramo chamado etimologia, que fala sobre o estudo das palavras. Como é que surgiu aquela palavra até a cadeira se chamar cadeira, né? Algumas coisas são mais fáceis, né? O famoso feixe-éclair, lembra? A gente fala, feixe-éclair? É feixe-éclair, porque o éclair foi quem descobriu o fecho, quem fez o fecho. Então, a gente fala feixe-éclair, mas na realidade é feixe-éclair, que é o nome do cidadão. E assim por aí vai, né? Então, eu gosto muito disso. E quando eu comecei a estudar o hebraico e o grego, foi, assim, para mim, um maná dos deuses, né? Porque eu podia investigar as palavras. E eu realmente adoro esse negócio de investigar as palavras do texto bíblico. O primeiro texto que eu traduzi foi Gênesis 1, olha só. Então, eu traduzi aquele texto e fui escolhendo as palavras. E cada vez que eu estudo, eu descubro outros significados das palavras. E isso, para mim, é muito edificante, porque eu vejo como que Deus ele se manifesta, se mostra nas mais variadas formas, na sua multiforme sabedoria, em cada uma daquelas palavrinhas, né? Uma coisa é eu ler, né? No princípio criou Deus, né? E aí o criar é o bará, criar do nada, do absolutamente nada existia, né? E Deus do nada, com o poder da sua palavra, Ele cria todas as coisas que existem entre os céus e a terra, né? Aquela nossa primeira frase, né? No princípio, que em hebraico é em um princípio, sabia? Não é no princípio, é num princípio. Não tinha tempo, gente. No é a contração da preposição em, mais o artigo o.
aí dá no. E o o, ele é algo específico. É a partir daquele momento. Tá? Naquele início de todas as coisas, não existia o tempo para ser no. Então, tinha que ser em um. Por isso que algumas Bíblias judaicas vão traduzir Bereshit, no princípio, como quando Deus começou a criar todas as coisas. Porque não tinha tempo para ser naquele momento. O tempo ainda não tinha existido. Não tinha se finalizado o primeiro dia. Foi o primeiro momento em que Deus cria. Então não tinha tinha num, em um princípio. Encabeçando Rosh, né, que é Bereshit de Rosh ali, o Rosh é a cabeça. Encabeçando todas as coisas, Deus cria os céus e a terra. Olha que coisa linda. Deus cria os céus, cria a terra. Não? E aí Ele começa a criar, efetivamente, todas as coisas. Isso é exegese, né? Mas exige que a gente estude a língua original, que a gente conheça essas peculiaridades e a gente atinja a finalidade da exegese, que é o quê? Estudar, saber o significado original das palavras. Originalmente, cada uma das palavras da Bíblia tem um significado, que às vezes a gente não conhece, porque a gente não sabe nem grego nem hebraico. Né? Estudem as línguas bíblicas. Estudem. É fascinante. Nunca mais a Bíblia será a mesma. Porque você vai ler no original e vai poder perceber as nuances fabulosas do texto bíblico. Do autor inspirado. Né? Se já é diferente a gente ir em Israel e voltar com uma outra visão geográfica, agora imagina juntar isso à leitura do texto no original. Não tem como. É extraordinário, né? Então, o nosso tópico 1.2 é esse, a finalidade da exegese, nos possibilitar ter a compreensão das palavras no seu sentido original, né? Avançando as barreiras da exegese. O nosso autor vai trabalhar um pouco isso. Eu já falei de algumas para vocês, né? Mas ele vai continuar dizendo, olha, que as barreiras fixas, é a primeira barreira que ele vai colocar para nós, né? Barreiras fixas e limitações dos pensamentos, né? Aí ele vai dizer, às vezes aceitamos determinados ensinos como verdades sem questionar. A exegese existe para nos ajudar a compreender a palavra de Deus de forma mais profunda e, quando necessário, rever os nossos conceitos. Não é verdade? Muitas vezes aceitamos determinados ensinos como verdades. É verdade mesmo. A gente às vezes recebe e não questiona. Quantas vezes eu já ouvi, né, que os dias de Gênesis 1, pegando Gênesis 1, né, eram eras geológicas. Então, são eras. Né? O pessoal gosta desse negócio. São eras. E aí, em Gênesis 1, diz que Deus criou os dinossauros. Meus irmãos, não é correto isso? Eu sei que as pessoas usam, porque Jesus falou, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não é isso? O povo fala isso. Só que tira o texto do contexto, né? E como vai dizer o pastor Silas Malafaia, texto sem contexto é um pretexto para a heresia. E é isso que acontece, né? Porque a fala de Jesus é uma fala de um texto escatológico. O texto de Gênesis 1 é um texto cosmológico. Então, os gêneros literários já são diferentes. Então, esse negócio de dizer que um dia como 1000 anos como um dia, só serve para texto de escatologia, mas não para texto de cosmogonia.
E no hebraico existem algumas regras gramaticais, como tem na nossa língua português, né? Temos regras de gramática. Uma das regras é, se no texto bíblico a gente tem, como fala lá em Gênesis 1, né? Assim, ó. Terceiro dia, foi a manhã e o segundo dia. Foi a manhã e o quarto dia. Isso é um numeral o quê? Ordinal ou cardinal? Hã? Ordinal? É ordinal ou é cardinal? Meus amigos, quando nós temos 1, 2, 3, é uma coisa na Bíblia hebraica. Quando nós temos primeiro, segundo e terceiro, o dia sempre será de 24 horas. Sempre. Quando nós temos dia 1, dia 2 e dia 3, é uma coisa. Pode estar fazendo uma alusão a um período maior que 24 horas. Mas quando nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, sempre será dia de 24 horas. Por que a gente sabe isso? Porque se pesquisou isso na Bíblia. Os rabinos, os exegetas, eles pesquisaram. Toda vez que o número aparece como primeiro, segundo, terceiro e faz uma referência a dia, é sempre dia de 24 horas. É o que está acontecendo aqui, no texto de Gênesis 1. No dia Errad, no dia 1, né, cabeça do dia, no dia segundo, no dia terceiro, são dias de 24 horas. Sabe qual é o nosso problema de aceitar que são dias de 24 horas? Posso dizer? Vocês vão ficar tristes comigo se eu falar a verdade? É porque a gente duvida do poder de Deus. É só isso. A gente não acredita que Deus é capaz de criar todas as coisas em 24 horas. Mas Deus é. A ciência não acredita, mas isso é problema deles. Nós que somos crentes e acreditamos que o que está na Bíblia é verdade, é real, que a Bíblia é autoridade sobre a nossa Bíblia, sobre a nossa vida, nós não podemos duvidar que o Deus que nos salvou e nos levará para o céu, quando daqui partirmos, é capaz de criar as coisas em 24 horas. É só isso. Essa semana a gente teve um testemunho, não foi? De uma aluna que foi curada da noite para o dia. Os médicos falaram assim, 48 horas. O povo orou. No dia seguinte, chamaram a mãe dela e falaram assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu, não. Mas ela está de alta. É simples. Amém. Não foi o que aconteceu? Eles não sabiam o que tinha acontecido, a gente sabe. Porque nós cremos num Deus poderoso que pode fazer as coisas em menos de 24 horas. É só isso, gente. A gente não pode cair nessa da ciência. Sabe? Não pode. Primeiro número da revista super interessante. Acho que ainda existe essa revista hoje, né? Primeiro número. Eu sempre gostei muito de biologia, então, quando surgiu essa revista super interessante, eu falei, nossa, isso deve ser super interessante. Comprei. Primeiro número, primeira reportagem com um cientista cristão. Cristão. Mas até espírita é cristão, né? Tem kardecismo cristão? Depende do cristianismo, né, gente? Primeiro número, a entrevista com um cientista cristão, ele dizia assim, o relato de Gênesis 1 é uma explicação religiosa para o Big Bang. Eu falei, meu Deus. Porque Deus disse, haja luz, e houve uma grande explosão. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Isso é uma ideia, né? Porque na Bíblia é muito simples. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É exatamente o que está no hebraico, né? Vaiomer Elohim. E disse Deus, irior, haja luz. Vairior, irior. Apareceu a luz. É assim, simples assim. A gente diz haja, né? Mas no original é, e disse Deus, apareça a luz. E a luz apareceu. Que coisa simples.
Esse é o Deus que a gente crê. Você não crê que a palavra de Deus tem poder? Então, Deus falou e disse Deus, haja luz, e a luz apareceu e pronto. Apareceu a luz. Ah, foi numa grande explosão, mas não está no texto bíblico isso. Não é o que diz o texto. O texto é claro. Deus falou, como estamos aqui, nós falando, apareça a luz e a luz apareceu. Ponto final. Mas e os dinossauros? O que tem? Não está na Bíblia? Não está. A Bíblia não se presta a ficar comprovando o que a ciência já descobriu. Os dinossauros existiram? Existiram. Mas e daí? Mas e os milhares de anos? A Bíblia não é um livro de ciência, apesar de conter ciência. A Bíblia contém ciência. A vida está no sangue, é verdade. Se o teu sangue esvair, morreu. Já era. Né? A Bíblia contém ciência. Mas a Bíblia não é um livro de ciência, gente. Ele é um livro espiritual. Ele é um livro que fala coisas espirituais e que muitas vezes a gente não vai entender. Porque Deus tem o tempo dele para revelar as coisas para a gente. Então, meus amigos, a gente precisa compreender que muitas vezes recebemos verdades, entre aspas, porque só há uma verdade, não é? Uma verdade verdadeira, que é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nessa verdade, a gente acredita, não é? Mas nas outras verdades, porque só existe uma verdade, então aquilo outro que a gente chama de verdade são possibilidades, né? Então, a gente tem que receber os ensinos, mas olhar à luz da palavra de Deus. Estudar à luz da palavra, para ver se aquele ensino e aquela verdade que eu estou recebendo realmente está embasado na palavra. Porque, gente, o povo é muito criativo hoje. Hoje o pessoal fala umas coisas que só Jesus. Eu leio muito. Eu leio de tudo, coisa boa e coisa ruim. Gosto de ler. Então, eu leio de tudo. Né? Se me der um panfletinho de apartamento, eu vou ler. Porque eu gosto de ler. Às vezes eu leio coisa boa e às vezes eu leio coisa ruim. A minha sorte é que eu sou casada com um pastor e eu pergunto para ele, isso aqui não está esquisito? Ele fala, é heresia. Fala, tá. Não é? Então, comprei um livro de um cidadão, um escritor, muito famoso. E o escritor, compramos até na Bienal. Vai ter Bienal esse ano, viu, gente? Vão na Bienal. É de 3 a 10 de setembro, lá no Rio Centro. Muitos livros, né? Muitas Bíblias. Então, apareçam na Bienal. E compramos o livro. E esse livro falava coisas que pareciam ser tão elevadas espiritualmente, mas que, na realidade, eram ensinos espíritas, mas era livro de crente. Mas o ensino era espírita. Dizia uma coisa muito bonita, que o Jesus foi o primeiro a dar um grande exemplo, que a gente precisava se apegar ao exemplo de vida de Jesus. Era nisso que a gente tinha que acreditar em absoluto e imitar o que Jesus fez. O exemplo de vida de Jesus era o mais importante. Está certo isso? O exemplo de vida de Jesus é o mais importante para nós? Não, gente. O mais importante para nós é que Jesus nasceu, ele viveu, ele cresceu, mas ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Isso é o mais importante. Isso é mais importante. Jesus agiu de forma íntegra o tempo inteiro. Mas isso não é o mais importante. Porque se Jesus tivesse vivido de forma íntegra o tempo inteiro, mas não tivesse morrido na cruz para nos salvar, lascou, né? Ninguém ia para o céu.
O mais importante para nós é o sacrifício de Jesus na cruz. E é disso que não podemos abrir mão. Seguir o exemplo de Jesus, é claro, nós vamos. Não vamos conseguir, né? Ipsis literis. Mas a gente vai tentar. Veja que existem ensinos disfarçados, né? Que tentam até nos confundir, né? A gente ouve muitas coisas, né? Por aí, muitos ensinos, né? Sem amor não há salvação. É uma frase bonita, não é? Jesus nos amou, morreu na cruz e nos salvou, né? Mas dizer que sem caridade não há salvação, opa, isso é um ensino que a gente precisa combater. Ou reensinar, né? Segunda barreira que o autor vai colocar para o uso da exegese. A falta de desejo de encontrar o verdadeiro sentido das Escrituras. Muitas vezes a gente está muito acomodado com as nossas leituras, sabe? E aí a gente vai estudando mais e acaba sendo confrontado com um determinado ensino. Um confronto bom, né? Que nos faz mudar, né? E aí a gente fala, não, Jesus, não. Espírito Santo, vamos deixar como estava mesmo, né? Eu tive uma professora no doutorado e ela falou uma frase que me impactou muito. Ela diz, a compreensão das palavras da Escritura, é o caminho para se chegar à palavra, a Jesus. Olha só, a compreensão das palavras é o caminho para se chegar à palavra com P maiúsculo. E é isso mesmo. Quando eu entendo as palavras da Escritura, eu me aproximo mais de Jesus, eu me aproximo mais do Senhor. E eu não posso ter medo disso. Eu não posso ter medo de entender as palavras. Eu não posso não querer estudar a Bíblia. Se você é um crente genuíno, isso se revela no estudo da Escritura. É impossível que um crente não abra a Bíblia e não leia um versículo por dia. Misericórdia. O que é isso, gente? Não abrir a Bíblia nem um segundo das suas 24 horas do dia? Repensa, irmão. Está errado isso aí. Porque você esfria na leitura, eu vou te falar, daqui a pouco você não está mais orando. Daqui a pouco você não está mais indo para a igreja. Porque Deus se revela para você aqui também. Deus fala contigo quando você ora, mas quando você lê, meu amigo, Deus fala 2 vezes, sabe por quê? Porque antes de você ler, você ora. Antes de eu conversar qualquer coisa com vocês aqui, eu orei. Porque é assim que tem que ser. Então, não sei. Esse negócio que ele colocou como barreira, falta de desejo de encontrar o verdadeiro sentido das Escrituras, eu acho que é para realmente nos fazer pensar sobre o nosso desejo de conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos ler a Bíblia todo dia. Não precisa fazer como eu, que fica traduzindo, né, texto. Meu esposo fica na biblioteca, está lá estudando, fazendo as coisas, e eu estou quietinha lá. E ele vai lá ver se eu estou viva, né? Ele chega lá, está tudo bem aí? Está tudo bem. Estou traduzindo a Bíblia. Né? Estou estudando, às vezes, outras coisas que não tem diretamente com o texto bíblico, né? Estou estudando o acádio, quero aprender essa língua do Abraão, né? Abraão falava, escrevia, né? Acádio. E eu estou lá penando. É difícil. Bem mais difícil que hebraico e grego, né? Mas veja, ele coloca como uma barreira a gente não ler a palavra. Precisamos retornar às Escrituras. Precisamos ler a Bíblia.
Tem tantas Bíblias. Você não precisa nem gastar, não tem dinheiro. Bíblia é caro. Bíblia é caro mesmo, né? Mas aqui está de graça no celular. Você não tem celular? Ah, mas meu celular está cheio. Tira um joguinho e bota a Bíblia. Não é? Ah, mas não tem mais espaço. Tira um negócio que você tem aí. Um aplicativo que você não abre há mais de um mês. Há mais de 2 meses. Bota a Bíblia. Leia a Bíblia. Qualquer versão está valendo. Ah, eu acho tão difícil ler a Bíblia, mas tem tantas versões fáceis. NVI, NTLH. Leia a Bíblia. Teve uma época da minha juventude que eu passei na igreja do pastor Paulo Brito, a igreja maranata do pastor Assir. E eu conheci a mãe do pastor Paulo Brito, que faleceu há bastante tempo. Ela era uma senhorinha, foi fundadora da igreja, né? A igreja maranata surgiu na casa dela, dessa senhora, da mãe do pastor Paulo. E quando ele pedia para ela falar alguma coisa, orar, dar um anúncio, ela fazia o que era pedido a ela. Mas a última fala dela era: irmãos, leiam a Bíblia. Eu achava aquilo o máximo, porque é isso mesmo. Nós precisamos ler a Bíblia. Às vezes você perde um tempão no Google pesquisando os negócios, lendo bobagem, ouvindo coisa que não edifica a vida no WhatsApp. Mas ler a Bíblia mesmo, tu não gasta 1 minuto para ler o versículo. Então, irmãos, leiam a Bíblia, viu? Vamos quebrar essa barreira. Vamos ser pessoas desejantes pela leitura bíblica, tá? Regras de interpretação. É assim que o nosso autor começa a caminhar para o final da nossa leitura, da nossa lição, né? A primeira regra que ele dá é que a Escritura deve ser interpretada, em primeiro lugar, no seu sentido literal. É isso mesmo. É ler a Escritura de forma literal. Regra 2.1, né? A Escritura deve ser interpretada, em primeiro lugar, em seu sentido literal. Hoje existem sites na internet, existem Bíblias que trabalham o texto de forma interlinear. Então, ele coloca o texto em hebraico, ou o texto em grego, a palavrinha em hebraico, a palavrinha em grego, e embaixo uma tradução dessa palavra. Ler o texto de forma literal é algo desafiador. Porque muitas vezes o sentido literal vai vir de encontro ao que você está pensando, né? E aí eu vou contar uma experiência que acho que eu já até compartilhei aqui com alguns alunos. Meu esposo estava dando um estudo bíblico, fez uma pregação de Mateus, capítulo 5, e das bem-aventuranças, e uma delas era sobre os humildes de espírito, né? Que vão herdar o reino de Deus. E aí ele sabe grego e foi explicando na pregação que não eram bem os humildes de espírito, mas era um mendigo de espírito. Era aquela pessoa que precisava totalmente do Senhor. O mendigo é assim, alguém que depende totalmente da caridade alheia. Nós somos assim, ou devemos ser assim, mendigos do Senhor, dependentes totalmente de Deus, para tudo, não é? Para comer, para beber, para vestir, para viver, para não morrer. Mendigos. E aí teve um irmão que no final do culto caiu na carne. Não foi? Ele não aceitou que na Bíblia tivesse aquilo ali. Como assim? Deus quer que ele seja mendigo? Não, é humilde. Você é uma pessoa humilde. Não, não é isso. É mendigo mesmo. Forte, né? Destituído de tudo. Numa época tão antropocêntrica, né? Tão narcisista, né? Numa época onde, nossa, o que vale é a imagem, né?
É importante a imagem, cuidada. Né? Imagem é tudo. Aí a mendicância se torna realmente algo muito forte para algumas pessoas. Ser totalmente dependente do Senhor se torna muito forte para algumas pessoas. Eu estudei no Colégio Batista. E aí eu me lembro de um testemunho de uma professora de literatura. E era uma professora que eu gostava muito, porque eu gosto muito de ler, né? Então, a literatura era comigo mesmo. E ela separou do esposo, estava passando um momento muito difícil com os seus 2 filhos, com o Pedro e com a Emília. Ela era apaixonada pelo Monteiro Lobato, então Pedro e Emília era o nome dos filhos. E ela um dia chegou em casa e os meninos estavam sentados no sofá e perguntaram para ela assim: mãe, o que a gente vai jantar? Ela não tinha comida em casa. Ela falou, eu não tinha comida em casa. Ela contou como um testemunho, né? Eu não tinha comida em casa, nada, para dar para os meus filhos. E aí, ela virou para eles e falou para eles assim: vamos orar, porque antes de comer a gente ora. E aí ela foi orando, agradecendo. Ela falou que a oração foi interrompida várias vezes. Porque os vizinhos vinham trazer comida. Lembrei de vocês, trouxe isso. Lembrei de vocês, trouxe isso. Quando acabou, era muita comida. Era muita comida. Gente, isso é o exemplo. Depender totalmente do Senhor. Sabe o que acontece com a gente? Posso falar? Nós temos muita coisa. Nós temos muita coisa. Mas sabe por que a gente tem muita coisa e acumula muita coisa? Porque nós temos um vazio interior. Porque quando Jesus preenche o nosso vazio, a gente é que nem os discípulos, pastor. Não precisa de 2 túnicas, basta uma. Porque quando acabar, a gente compra outra. O nosso vazio interior é falta de Deus. Vocês sabiam? Cuida disso aí. Se tem um negócio faltando em você, é falta de Deus. Pode ajoelhar, orar e clamar pelo Espírito Santo. Ainda bem que tem culto aqui buscando os dons do Espírito Santo. Porque precisamos muito. E se você não usa o dom que Deus te dá, vai ter vazio na tua vida. Então, meus irmãos, quando esse texto aqui, né, fala para nós, a Escritura deve ser interpretada, em primeiro lugar, no seu sentido literal, é nesse aspecto. Se a Bíblia está dizendo que nós somos mendigos de espírito, e que é isso que a gente precisa para entrar no reino dos céus, se liga na palavra. Fala, Deus, como é que eu faço para ser mendigo de espírito? Para depender totalmente de você. Né? Continuam as nossas regras de interpretação. 2.2. A Bíblia deve ser interpretada à luz do seu próprio contexto. Eu falei isso aqui, né? Pastor Josué falou aqui. É isso mesmo, quando lê o texto lá de Marcos. E eu falei o que o pastor Silas falou uma vez. Há muitos anos atrás, quando eu me converti, muitos anos atrás, eu assistia muito os programas da televisão, né? Do pastor Silas, da pastora Valnice, do pastor Miguel Ângelo. E eu tinha um caderninho, né? Por isso que eu lembro. Cada pastor tinha o seu caderno no horário da televisão, e eu anotava, né? E esse texto que ele falou, essa frase, texto sem contexto, é pretexto para heresia.
Quando eu comecei a estudar teologia e a ler alguns teólogos, eu falei, opa, não é que é? Está certinho. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E o autor fala para nós, regra 2.2, a Bíblia deve ser interpretada à luz do seu contexto. Precisamos entender o mundo do Antigo Testamento, o mundo do Novo Testamento, para não tirarmos do contexto os textos. Hoje o mundo tem muitas narrativas. Já ouviram falar da guerra das narrativas? É narrativo para tudo. Nunca vi isso, né? Mas a nossa narrativa, meus irmãos, é uma só. É a que está na Bíblia. E se não está conforme a Bíblia, cai fora. Procure uma igreja bíblica, e você está numa igreja bíblica. Tem EBD, olha só. Vocês sabiam que é muito raro uma igreja hoje ter EBD? Muito raro. Na minha igreja também tem EBD. Mas tem muita igreja que não tem, não. Muitas, muitas. Aproveite cada aula de EBD. Leia essa revista 2, 3, 4 vezes. Aprenda. Aprenda. Tem um selo da Central Gospel chamado Gospel Acadêmico. A gente sempre recebe livro no congresso. O que eu mais gosto do congresso é de receber os livros. Né? Então, veja, gente. Leiam os livros. Pastor Silas está publicando. Comprem os livros, leiam os livros. Aprendam, vá desarmado. Ah, não, mas olha, uma vez eu assisti uma escola dominical, eu gostava tanto daquele professor. Não é o que está no livro. Ore, irmão. Procure seu pastor, converse com ele, tire suas dúvidas. Mas interprete a luz no seu contexto, interprete a Bíblia à luz do seu próprio contexto. 2.3. A Bíblia, o texto bíblico não deve ser interpretado de forma isolada. Isso é um problema grave. Quando eu pego um versículo, tiro aquele versículo e aí dou um novo significado para ele. Não posso fazer isso. Né? Eu tenho que ler o texto dentro do contexto e não interpretá-lo como eu acho que deve ser. Né? Tá? Então, o texto bíblico, ele é um texto que considera a palavra de uma forma total. É isso que o autor quis dizer nas regras de interpretação, quando ele coloca que o sentido literal deve ser valorizado, interpretado o texto no seu contexto. O texto bíblico não deve ser interpretado de forma isolada. É tudo um conjunto. É um círculo. Eu leio o contexto do texto. Eu considero todo o texto para poder entender a mensagem final dele. Né? É claro que muitas vezes a gente prega e a gente tira um texto. Né? A gente pensa um bloco de textos, mas a gente respeita o contexto. Tá? O último momento da nossa lição são orientações exegéticas, e o autor ele dá preciosas sugestões. Né? É o que eu chamo, quando ele fala que orientações exegéticas, é exegese na prática. Né? Então, primeira que ele vai dizer, jamais negligencie o contexto. Percebe que ele está repetindo? É porque isso é muito importante. Jamais negligencie o contexto, pois é impossível entender o significado de um texto separado do contexto. Né? É impossível, e é isso mesmo. Se a gente tira os textos bíblicos do contexto, a gente vai correr um sério risco de não entender, de desvirtuar o entendimento do texto. Né? Segunda coisa que ele vai falar, escreva com suas próprias palavras o que você entendeu do texto. Você já conhece o contexto, você já estudou, e aí você vai refletir. O que esse texto está falando para mim? Né? E ele ainda diz, o que você entendeu do texto, observando datas, locais, costumes, tradições. Né? Então, eu vou escrever o que eu entendi. É a minha aplicação pessoal. Né? Terceiro,
Observe o estilo literário da passagem. A nossa Bíblia, ela é riquíssima em gêneros literários. Quando a gente estuda exegese bíblica, a gente estuda os gêneros literários que tem na Bíblia. A Bíblia tem narrativa, como Gênesis 1. A Bíblia tem poesia, como os Salmos. A Bíblia tem provérbios, como o livro de Provérbios. A Bíblia tem os evangelhos, que são um gênero literário também. Cada gênero literário tem uma forma de eu interpretar. Eu não posso ler uma poesia como se eu leio uma narrativa, uma história. Não tem como. Eu vou errar na interpretação. Muitas vezes eu acho tão interessante, eu estou lendo um comentário, aí o autor fala assim, enquanto gênero literário, Gênesis 1 é uma poesia. Aí eu já fecho na hora, eu falo, não. Fechar, guardar, para não contaminar, né? O ensino que a gente já tem. Porque, gente, a Bíblia hebraica é tão fantástica. As nossas Bíblias, elas têm, por a economia de papel, eles botam tudo blocadinho, né? Mas na Bíblia hebraica não é assim, nem no grego. Não, no grego é mais ou menos. Na Bíblia hebraica, você tem diferentes diagramações de texto para cada gênero literário. Então, quando eu abro a Bíblia hebraica, eu vejo que um texto blocado é uma narrativa. Mas um texto todo desalinhado e, às vezes, enfim, todo desarrumado, é um texto em poesia. Então, por exemplo, o livro dos profetas tem tanto texto blocado, que é uma narrativa, são os oráculos, mas eu também tenho poemas dentro dos textos, Jeremias, Isaías, né? Então, eles colocam a forma de apresentação do texto é diferente já para te alertar o gênero literário que você está lendo. E isso é muito importante. Porque uma coisa é eu ler uma poesia, onde eu vou ter uma forma de leitura, né? Eu vou poder usar metáforas e tudo. Outra coisa é uma narrativa, que é bem concreta e objetiva, como deve ser na Bíblia hebraica, né? Então, essa dica aqui, né? Observe o estilo literário da passagem. Isso aí é fundamental, né? Quarta coisa que ele vai falar, esclareça o significado das palavras do texto, pois é preciso entender o que cada palavra significa na época em que foi escrita e o que significa hoje. Né? Shalom, é uma palavra que a gente conhece muito, né? Shalom quer dizer paz, não é isso, gente? Todo mundo fala shalom, shalom, né? Shalom tem 9 significados, acreditem. O último é paz. Nós só conhecemos o último, né? Mas tem outros. Quando eu vou a Israel, você encontra alguém e fala shalom, shalom. Oi, tudo bem? Aí, quando ele vai embora, você fala shalom, shalom. Ué, mas não era oi? Não, é tchau também. Não é? Aí você encontra um amigo e fala para ele, mas shalomar, como vai o teu shalom? Aí você está falando para ele o quê? Como vai a tua paz? Como vai o teu oi? Como vai o teu tchau? Não. Você está perguntando para ele como vai o seu bem-estar. O seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional e o seu bem-estar espiritual. Mas shalomar, como é que vai o teu bem-estar? Olha só. Né? E a gente acha que shalom só significa uma coisa. Não. Precisamos considerar o significado das palavras nos textos. Né? É o que ele está nos indicando. 5. Faça anotações, pois nenhuma pessoa tem uma mente tão prodigiosa. É verdade, né? Anota, você está lendo, o texto é grande, anote. Dirija ao texto indagações que possam elucidá-lo. Quando a gente estuda jornalismo, a gente aprende aqueles famosos Qs, né? O que, onde, como, né? Quando e porquê, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com o texto bíblico. Organize o texto em seções principais e secundárias. Defina o tema central, os objetivos da passagem que você está estudando. Faça um estudo diligente. Eu não sei quantos aqui conhecem uma Bíblia que tem Bíblia de estudo indutivo, onde, a partir da Bíblia mesmo, você aplicando esses métodos, né, o que, quando, onde, como e porquê, você vai desvendando o sentido do texto. É muito legal.
Essa é uma dica, né? Leiam a Bíblia tentando entender os textos, compreendendo mesmo o que ele está falando, né? 3.2, estamos chegando ao final, né? Particularidades a serem observadas no processo exegético, vai concluir então o nosso autor. E a primeira particularidade que ele diz é a direção do Espírito Santo, né? Ele vai falar, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, sem o Espírito Santo, não podemos ler a Bíblia. Porque o Espírito que vai guiar a nossa vida é o Espírito que vai guiar também a nossa leitura. A nossa leitura bíblica, antes de qualquer coisa, deve ser iniciada por uma oração, e essa oração deve pedir que o Espírito Santo nos revele o que o texto está falando. Fale conosco. Deixe-se trabalhar pelo Espírito Santo na hora em que você estiver lendo a Bíblia. Não tenha medo do Espírito Santo. Deixe ele falar com vocês, né? Às vezes a gente não cresce na fé, às vezes a gente perde as riquezas da palavra de Deus, porque não deixamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Então, não tenha medo do Espírito Santo. Ele é seu amigo. Ele quer te ajudar. Mas muitas vezes o amigo, quando ele quer nos ajudar, ele assim é um pouco duro com a gente, né? Slap, slap. É, assim mesmo, né? O Espírito Santo, às vezes, vai ser também duro conosco. Vai falar para a gente coisas que a gente não quer muito ouvir. Mas é necessário, gente. Nós estamos aqui para crescermos no Senhor, nos desenvolvermos no Senhor, né? Às vezes a gente fica pedindo a Deus santidade. Ah, Deus, queria ser mais santo. Mas e quando o Espírito Santo fala, a gente não... né? A gente não quer fazer o que Ele está falando para a gente fazer. Então, né? Deixe o Espírito Santo agir na sua vida, na sua leitura bíblica, no seu estudo bíblico, né? Segunda coisa que o autor vai dizer, o lugar estratégico da exegese para o ensino e para a pregação. Você gosta de ensinar a Bíblia? Na célula? No seu culto doméstico, né? Então, use as estratégias da exegese, estude o texto no contexto, busque se informar do que o texto está falando originalmente, né? Mateus 28, 19, portanto, ide fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos, ensinar, mas ensine realmente o que está na Bíblia, não o que você acha que é. Porque muitas vezes é isso, né? A gente acha que é e a gente fica, então, pregando nos PGs, nas celas, nos cultos do lar, aquilo que a gente acha que é. Lá no meu condomínio tem academia. E meu esposo vai na academia. Eu não vou, não, mas ele vai, ele gosta de esporte. E lá tem um rapaz, né, que cuida da academia. E aí descobriu que meu esposo é pastor. Então, vocês já viram, né? Antes tem estudo bíblico, né? E ele tem várias dúvidas. Né? Tem várias dúvidas. Né? E o pastor da célula vai falar isso essa semana. Mas antes ele estuda com Emerson. Então, eles agora estão estudando Apocalipse. Você imagina, né? Aí ele fala assim, eu falei, nossa, você demorou na academia? É, então, é porque eu tive que discipular o Rafael. Irmãos, né, precisamos realmente ser estratégicos no discipulado, como falou aqui, né? Foi falado aqui. Eu estava vendo no telão quantas igrejas estão sendo abertas, né?
Quantas igrejas estão sendo construídas? Como vai precisar de obreiro, de discípulo do Senhor para trabalhar de forma séria e centrada a palavra de Deus? Não se furtem a isso, mas estudem a Bíblia dentro do seu contexto. Leiam a Bíblia todos os dias, porque aí você vai ser um obreiro fiel, né? Queria finalizar com um alerta importante para hoje, né? Ele vai colocar isso como o terceira, sim, particularidade, né? Inversão de valores. O estudo bíblico tem sido negligenciado e não amado. Inversão de valores. Oséias 4, capítulo 6, vai dizer: o meu povo foi destruído, porque lhe falta conhecimento. O meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Inversão de valores. Até que ponto você ama Deus de verdade? Porque aquele que ama a Deus quer conhecer a Deus. Aquele que ama ao Senhor quer verdadeiramente conhecer o Senhor. Mas muitas vezes a gente ama mais a nós mesmos e aos nossos pontos de vista do que ao Senhor. Não, eu amo a Jesus, mas eu não concordo muito bem com o que está escrito nessa parte do versículo. Oh, como assim? Se você ama a Deus, você ama a sua palavra, é simples assim. E se você ama a sua palavra, você quer estudar essa palavra, dentro do seu contexto, entendendo o que ela quer dizer para você. Deus não está perguntando se você concorda ou não. Percebeu a diferença? Deus não pergunta para você: você concorda de eu ter criado o mundo em 6 dias? Não, Deus criou em 6 dias. Cabe a você aceitar isso. E entender que isso é uma demonstração do poder de Deus. Ah, mas a ciência está provando que não é. Irmãos, misericórdia. A ciência não prova, ela tem hipóteses. O dia em que realmente a ciência provar que o mundo foi criado no Big Bang, estamos perdidos. Porque Satanás foi realmente vencedor. Porque o mundo não foi criado em 6 épocas, eras, milhares de eras. Foi criado em 6 dias. Então, a ciência não vai conseguir provar algo... nem que o mundo foi criado em 6 dias, vocês sabiam? Porque isso aqui, gente, olha só, isso é uma prova do poder de Deus. Vocês entendem isso? Isso é poder, essa palavra é palavra de poder, que muitas vezes não é racional, não é na nossa racionalidade. Inversão de valores, guardem muito bem isso, estamos num tempo muito mal. Muito mal. Eu tenho um canal no YouTube, tem pouquinha gente me seguindo. E aí uma vez eu conversei com o pastor Isaías. Eu falei para ele assim: puxa vida, eu vou lá, tenho um maior trabalho, gravo aqueles vídeos, né? Tem pouquinha gente me seguindo. Tem um cara que é o maior herege, tem milhares de seguidores, milhares mesmo. Os negócios dele é 21 mil pessoas assistindo, 100 mil pessoas assistindo. O cara é mó herege, só fala barbaridade. Como é que pode esse cara ter tanto seguidor? Aí ele falou para mim assim: Tereza, o mundo jaz no maligno. Como é que você acha que você vai ter mais seguidor que esse cara? Ele fala o que Satanás quer que as pessoas ouçam. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Deus não é poderoso, que o que está aqui é cheio de mentira. É claro, ele vai ter um monte de seguidor. Aí você chega e fala: olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ser de Jesus? Tome a tua cruz e siga. Ninguém vai querer te ouvir. Não foi o que você me falou? O mundo jaz no maligno, meus irmãos. O mundo jaz no maligno. Mas nós não temos que trabalhar nessa inversão de valores, porque os nossos valores são do alto, porque a nossa vida está pautada na palavra de Deus. E a exegese, ela é um veículo para que eu entenda cada vez mais essa palavra e viva
cada vez mais essas palavras nesse mundo tão nefasto. O mundo diz compra. O mundo diz adquira. O mundo diz o teu valor está no que você tem. Aí Jesus vai, né, e fala assim: você tem 2, dá um para o teu irmão. Não sai de casa achando, e leva 2 túnicas, não. Leva uma só. Percebe? O mundo está falando, acumula. Jesus está falando, dá. Viva com o que você tem. Eu te basto. O mundo é o inverso desses valores aqui, na maioria das vezes. Né? O mundo vive numa inversão de valores. Porque esse mundo é passageiro para nós. Né? Então, a exegese bíblica, concluindo, ela é uma ferramenta para a leitura bíblica. Uma ferramenta a nosso dispor, para que a gente entenda mais a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Elas não foram escritas em vão, gente. Tantos homens usados por Deus para escrever essa palavra, para ficar jogada na tua casa e você nem abrir. Deus às vezes quer falar com você, você está orando, né? Pedindo direção de Deus, e a resposta já está aqui na palavra. Mas como você não abre para ler, nada acontece. Então leiam a Bíblia. Desafiem-se a ler a Bíblia. Né? Escolha uma versão que seja compreensível para você. Tenha um dicionário de português, olha que coisa boa. Dicionário de português. Poxa, eu li isso aqui, não entendi. Procura no dicionário, a palavra que você não entendeu. Hoje tem o chat GPT. Chega para ele e pergunta: chat, eu não sei o que é coração empedernido. Eu gosto de versões antigas, tá? O que é? O chat vai te explicar. Vai te dizer, um coração de pedra. Aí você, agora eu entendi melhor. Né? Então, meus irmãos, minha última fala com vocês, antes de chamar o pastor Isaías, é: leiam a Bíblia. A exegese é uma boa ferramenta, que pode ser não, certamente será na vida de vocês, se vocês se dispuserem a utilizá-la. Amém, pastor?